estamos em Tábiga, o lugar que se acredita ter sido o lugar onde Jesus teria multiplicado os pães e peixes. Nesse lugar tem sido venerado por muitos cristãos, dão destaque até a uma certa pedra onde Jesus teria colocado. A nossa ênfase aqui, eu quero insistir nisso, não é exaltar ou identificar os lugares e nem tê-los como santos, mas é lembrar a história, é lembrar o que Jesus fez, considerando que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele continua sendo o operador de milagres que foi nessas terras. Não é o lugar, é a história que aqui aconteceu, o lembrete que eu e você temos, a mensagem que nos inspira. Aqui do lado de trás nós temos uma igreja, a igreja heptagonal. Ela foi levantada como uma forma de honrar e venerar o lugar e aqui se prestar culto. Gente, algo interessante que nós temos aqui em Tábiga é uma antiga prensa para se fazer o azeite. Você colocava as azeitonas aqui e rolava essa pedra em cima para poder conseguir extrair o azeite, né, o óleo da oliva. Isso também nos passa uma mensagem interessante, que a unção ela tem muito a ver também com o quebrantamento. Muitas vezes Deus nos permite passar por situações onde nós somos literalmente prensados e Ele consegue extrair o melhor de nós. Aqui, antes de entrar na igreja, nós temos no pátio uma oliveira, que é algo muito comum aqui na região. Ali dentro nós temos a chamada Igreja da Multiplicação. A palavra de Deus nos dá alguns detalhes de muitas vezes as multidões que vinham para ouvir Jesus e serem ministradas por Ele, deles se assentando para ouvi-lo. Até porque era muito tempo. Eles não tinham essa facilidade, um conforto de um banquinho como esse, mas algo que a Bíblia nos fala, por exemplo, por ocasião da multiplicação de pães em Tábiga, é que Jesus os fez assentar sob a relva verde. E a gente precisa imaginar que essa região próxima ao Mar da Galileia, ela tinha muito desses gramados que você pode ver aqui agora. Independente de ser ou não o lugar certo e preciso onde aconteceu, algo que a gente pode dizer, se a precisão não é exata, nós estamos muito perto. O cenário não é muito diferente daquilo que o Senhor Jesus teve e lidou. E é emocionante estar num lugar desse. Não acredito que ele seja mais sagrado do que outros, mas nos ajuda a ambientar-nos melhor, com uma consciência talvez mais clara do que eram os cenários, as distâncias de onde Jesus falou e aonde Ele ensinou. Uma coisa interessante quando a gente consegue mensurar mais ou menos como era esse terreno que Jesus usou para os seus ensinos, nos ajuda também a compreender um elemento importante da pregação de Jesus, que era não só a simplicidade de aplicação prática do seu ensino, mas as ilustrações que ele usava. Quando ele dizia, olhe para as aves do céu, ele estava falando de um ambiente onde as pessoas conseguiam ver isso. Quando ele dizia, olhem para os lírios do campo, ele estava num ambiente onde as pessoas conseguiam ver isso. E Jesus conseguia, com uma didática extraordinária, transmitir as verdades do reino de Deus. Em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 33 a 37,
nós temos o registro de parte do Sermão do Monte, onde Jesus diz: também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Nós temos uma declaração do Senhor Jesus, baseada em primeiro lugar naquilo que a lei de Moisés dizia. Quando Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, ele está fazendo menção de Levítico 19:12, que diz: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Quando ele diz: cumprirás todos os teus juramentos, ele está fazendo uma menção de Números 32, quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu, fará. Nós percebemos que a lei do Senhor estabelecia com clareza esse padrão. Em Deuteronômio 23:21, a Bíblia diz: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Agora, o Senhor Jesus, ele faz a seguinte declaração a um povo que acreditava, cria, vivia pela palavra de Deus. Ele diz: embora isso tenha sido declarado aos antigos na velha aliança, ele introduziu, porém vos digo. E agora entra os novos mandamentos, entra a nova percepção da aplicação da palavra de Deus para um novo tempo, a nova aliança. Jesus diz: de modo algum jureis. Antes, a obrigação era cumprir o juramento. Agora Jesus está dizendo: de modo algum jureis. Ele diz: nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Em outras palavras, não jure por coisa nenhuma. No versículo 37 ele está dizendo: seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que passar disso, quando sim não significa sim e quando não não significa não, ele diz: o que passar disso vem do maligno. Aqui precisamos compreender a declaração do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu acredito que nós temos que entender o porquê dos juramentos. Existia uma cultura de desconfiança. Uma palavra não tinha valor, não tinha peso, a menos que fosse seguida de um juramento para dizer: agora sim eu estou falando sério, agora sim eu estou tornando isso algo que merece credibilidade. O juramento era uma espécie de garantia, porque a palavra ela não tinha valor sem ser seguida da garantia. É por conta disso que nós lemos em Gênesis 24:9. O texto diz: com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Porque havia necessidade de juramento, era um comprometimento de que a palavra dada seria cumprida. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 16 e 17, a palavra de Deus diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior. É por isso que Jesus está dizendo: não jura pelo céu, não jure por Jerusalém, não jure pela sua cabeça. Ele diz: os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. A primeira coisa que precisamos entender nesse versículo 16 é que o juramento era uma garantia, era um comprometimento de que a pessoa honraria aquilo que ela estava falando. Agora, isso também deixa nas entrelinhas que, não havendo juramento, a palavra dada não era tão séria e ela não tinha o mesmo peso. O próprio Deus, para que o homem que estava limitado a esse nível de entendimento, de que o peso de uma palavra que terá cumprimento é seguida de voto, a Bíblia diz, ou de juramento, a Bíblia diz, verso 17 de Hebreus 6, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Deus faz um juramento para que o homem consiga, na cultura de desconfiança na qual ele vivia, entender a seriedade e o peso do que Deus estava falando. Então, Deus regulou como deveriam ser os juramentos, o que deveria ser feito e o que não, o que poderia e o que não, e o próprio Deus fez o juramento e ensinou as pessoas a terem uma atitude correta em relação a isso. Deixa eu dizer algo,
dentro da minha casa, da minha família, diante da minha esposa, dos meus filhos. Eu acredito que um dos versículos da Bíblia que eles mais me ouviram repetir foi o Salmo 15:4, quando a Bíblia diz: o que jura, e mesmo com dano seu, não muda. Eu sempre dizia, olha, toda palavra dada precisa ser cumprida. Tudo aquilo que fala não tem volta. Se você se arrepender do que falou, colha o dano da sua promessa, mas sustente a sua promessa. No entanto, o Salmo 15 não estava apenas falando de dar uma palavra. Estava falando de fazer um juramento, que era a garantia de que a palavra seria cumprida. Embora eu sempre declarei esse texto para eles, eu já fiz isso na perspectiva da nova aliança. Mesmo quando não há um juramento, a sua palavra precisa ter o peso como se tivesse um juramento. Aliás, é isso que nós precisamos entender, a nova fase, o novo tempo, a nova aliança. Quando Jesus diz, o seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não, ele não está dizendo que o juramento em si era errado. Até porque Deus regulamentou a maneira como eles lidariam com o juramento e o próprio Deus praticou o juramento. Então nós não podemos dizer que o juramento era errado. Quando você pensa na necessidade do juramento, que era justamente a desconfiança de que uma palavra dada sem juramento não teria o mesmo peso, é que nós temos o problema. E Jesus está nos ensinando a andar num padrão de verdade. Normalmente nós enfatizamos que na vinda do Senhor Jesus foi estabelecido um novo tempo, que Jesus veio promover a graça, e é verdade. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 1, no versículo 17, que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus. A revelação da verdade, não apenas a comunicação da palavra de Deus, mas um alto padrão da verdade, é estabelecido por Jesus de uma forma nova, como o homem ainda não tinha a compreensão. Quando Jesus diz, vocês não vão jurar, se falar sim quer dizer sim, se falar não quer dizer não, Jesus estava dizendo, daqui para frente, todas as suas palavras têm o peso de juramento. Você não deve abrir a sua boca para falar algo que você não intenciona realmente dizer e que você não intenciona cumprir. E diz, o que passar disso vem do maligno. E nós precisamos entender essa declaração, vem do maligno. Antes de explicar isso, eu quero chamar a sua atenção que o que Jesus está propondo é nada mais, nada menos que a gente tenha um comportamento parecido com o próprio Deus. O Deus de quem a palavra de Deus claramente nos fala que tem um compromisso com a sua palavra. O Deus que não pode mentir. O Deus de quem Jesus declara na oração lá de João 17, a chamada oração sacerdotal, a tua palavra é a verdade. O Deus que diz, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. O Deus que Jesus revela ser o Deus fiel quando Ele mesmo fala, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O tempo todo nós percebemos a credibilidade que a palavra de Deus tem, e isso nos é comunicado. Embora Deus tenha se interposto com juramento para que o homem entendesse, na verdade, cada palavra dada por Deus, jurando ou não, tem o mesmo peso. Cada promessa feita por Deus, jurando ou não, tem o mesmo peso, porque Deus é fiel e sustenta a sua palavra. Alguns estudiosos dizem que nós temos milhares de promessas na Bíblia. Chegam a falar acerca de 8.000 promessas explícitas e que se você for tomar aquelas por inferência, o número seria ainda maior. A verdade é que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, ele diz, tantas quantas forem as promessas de Deus. Com essa expressão, tantas quantas forem, é como se Paulo dissesse, nós não temos a condição de contabilizar, de fazer essa conta de quantas são. Mas ele está dizendo, não importa quantos, não importa quantos milhares de promessas, tantas quantas forem as promessas de Deus. A palavra de Deus declara que nele está o sim e por meio dele o amém. Vamos ler. 2 Coríntios 1,18, ele diz antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Olha o que Paulo está dizendo. Primeiro lugar, antes de dizer que a palavra dele não era sim e depois não, que mudava, ele começa dizendo como Deus é fiel. Em outras palavras, ele está dizendo da mesma maneira como Deus honra a sua palavra, da mesma maneira como Deus não muda o que fala. Paulo está dizendo, eu também não mudo o que falo. A minha palavra para convosco não é sim e não. 19, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isso é por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque tantas quantas forem as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus
por nosso intermédio. Paulo está dizendo, não importa quantas são as promessas. Nele nós temos o sim, nele nós temos o amém. E Paulo está dizendo, porque é assim que Deus age, é assim que nós também agimos. O nosso sim não vai significar não e o nosso não não vai significar sim. O que Paulo está fazendo é sustentar nada mais, nada menos do que a declaração do próprio Jesus. Agora vamos pensar, por que Jesus diz o que passa disso vem do maligno? Nós precisamos entender que o próprio Jesus relaciona a mentira e o não cumprimento da verdade, o mudar a palavra é mentira, nós não podemos chamar de outra forma. Jesus relaciona em João 8,44 com o diabo a mentira. Ele diz, vós sois do diabo que é vosso pai. Ele estava confrontando os judeus dos seus dias. Ele diz, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A Bíblia não só diz que nele não há verdade, no diabo, mas diz que ele é mentiroso, diz que ele é o pai da mentira e aqueles que mentem estão satisfazendo os desejos de Satanás. Quando alguém fala sim e depois o sim vira não, quando alguém fala não e depois o não vira o sim, e essa pessoa está mentindo, ela não só deixa de agir parecido com o Deus da verdade, mas ela se torna parecida com o pai da mentira e satisfaz os desejos do seu coração. Muitas vezes nós não percebemos o quão séria é a questão da mentira. Eu vejo de vez em quando alguns se justificarem, é só uma mentirinha. Ah, tem gente que ainda classifica por cor, é uma mentirinha branca. Deixa eu te dizer, mentira é mentira, verdade é verdade. Eu gosto de declarar que no reino de Deus não tem tom de cinza, ou é preto ou é branco. A palavra de Deus diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, que quando o apóstolo Paulo percebeu uma atitude não só de Pedro, de Barnabé, de toda a liderança, que era uma atitude de dissimulação, de fingimento, o apóstolo Paulo diz que confrontou a Pedro, um dos líderes, uma das colunas da igreja, um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ele confrontou Pedro diante de todos. A palavra de Deus diz lá que a afirmação de Paulo é: quando vi que não procediam corretamente conforme a verdade do Evangelho, resisti Pedro na cara. O apóstolo Paulo olha para aquele comportamento, ele não diz, olha, é só um pouquinho de fingimento. A Bíblia diz, não andavam conforme a verdade do Evangelho. Não pode haver meio termo. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 12, ele cita, Tiago, irmão do Senhor, cita o ensino do próprio Jesus. Ele diz, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Quando seguimos o pai da mentira e não o Deus da verdade, nós não apenas estamos cedendo ao inimigo e à pressão e manipulação de Satanás e agradando os desejos do coração de Satanás, mas isso, por ser uma quebra de princípio, vai trazer juízo. Uma outra possível tradução para a palavra não cairdes em juízo, que no original grego é a palavra hipocrisia. Aliás, na versão inglesa da Bíblia Tyndale, ela foi traduzida exatamente dessa forma, para não cairdes em hipocrisia. O que era a hipocrisia? Era o ato pelo qual alguém encenava, fazia uma encenação como um ator, envolvia o uso de máscaras. É alguém que finge ser alguém que não é. Quando nós falamos algo que não temos a intenção de cumprir, quando mudamos o comportamento, estamos sendo hipócritas. E se você perceber no Sermão do Monte, em todo o ensino de Jesus, a quantidade de vezes que ele usa a palavra hipócrita para confrontar aqueles que não estavam andando de acordo com a verdade, isso deveria trazer temor nos nossos corações. Nós precisamos entender o plano e o propósito de Deus a respeito da forma de vivemos, da maneira de caminharmos e como vamos usar as nossas palavras e como vamos administrar aquilo que já falamos. Devemos pensar antes de falar, para falar só o que intencionamos. E depois de falar, cada palavra deve ter o peso de um juramento e deve ser honrado. Nos próximos minutos, teremos uma conversa prática de aplicação dessas verdades que eu farei com a minha família. Fique conosco, seu coração vai ser abençoado e enriquecido. Falamos que na velha aliança Deus instituiu uma regulamentação dos juramentos que por sua vez eram necessários por uma cultura de desconfiança. Mas que na nova aliança Jesus vem
mostrando que não há necessidade de juramento, porque a gente deve ser tão sério naquilo que a gente fala, que se falou sim, é sim, não precisa jurar que é sim. Falou não, é não, e nada mais precisa ser dito além disso. Há implicações tanto espirituais nesse tipo de coisa, como também, eu diria, até mesmo emocionais, né? Na formação, por exemplo, das crianças, dos filhos. E eu queria que a gente pudesse explorar um pouco dessas duas coisas aqui e gostaria que você, Kelly, como mãe, e não só mãe, que fez um bom trabalho criando seus filhos, mas também como educadora, como uma pedagoga, como alguém que estudou e conversou com muitos pais sobre isso, que você pudesse nos ajudar a entender um pouco do impacto que essa questão das palavras tem na formação dos filhos. É muito importante para os filhos crescerem numa casa onde tudo aquilo que é falado é cumprido. Então, aquilo que é prometido, a criança que cresce num lugar onde o pai faz uma promessa e depois não cumpre, ela vai ter sempre uma desconfiança a mais. Quando ela se deparar com as promessas de Deus, ela não consegue lançar o seu coração naquilo porque ela sempre tem um receio. É uma estrutura que foi formada dentro dela. Quando se promete algo, nem sempre é bem assim, pela experiência vivida. Então, nós pais precisamos tomar muito cuidado. Desde as correções da disciplina, quando você fala, se você fizer isso, vai ser disciplinado. Falou, pai, mãe, cumpre. E também quando você promete um presente por uma atitude, se você se estudar, se você tirar acima de tanto na prova, eu vou te dar um presente. Então o presente tem que chegar. Tudo aquilo que a gente jura, precisamos cumprir. Isso vai trazer uma estrutura emocional forte para o seu filho poder vencer depois os desafios à frente, quando ele vai ter o tempo de espera das promessas de Deus e tudo aquilo que foi dito. É muito importante ele ter essa estrutura forjada para poder confiar nas pessoas, mas principalmente em Deus. Diante do que você falou, além dessa relativização da promessa de Deus, eu particularmente acredito, e quero que você diga o que você pensa sobre isso, que quando a criança cresce num lar onde o que é prometido não necessariamente tem que ser cumprido, isso vai afetar o próprio conceito que ela vai ter de cumprir as coisas que ela mesma um dia vai vir a prometer. Né? Hoje a gente vê a fragilidade da aliança, do casamento e dos votos, parece que isso não tem significado. Negócios, onde mesmo quando alguém dá uma palavra, assina contrato, né? não são sustentados. Né? A época do fio do bigode já passou, e não é por falta de bigode, é por falta de palavra. Eu me preocupo com o impacto que isso gera, né, na nova geração, que consequentemente determina a nova sociedade ou a continuidade dela. Então, acho que vale a pena dizer que os pais são responsáveis, né, por serem de fato um exemplo nessa área, em primeiro lugar pela sua relação com Deus, mas em segundo lugar, como aquele disse, pelo impacto que isso vai ter na vida dos filhos. A sociedade é um reflexo das casas que contém nela, né? Então, se os nossos filhos aprenderem isso, nós vamos ter uma sociedade onde a palavra vai voltar a ter o valor, os contratos e tudo mais. Então, que a gente possa treinar mesmo isso. Bom, lá em casa, nossos filhos, assim como você, conheceram nossa versão limitada, né? Nossas falhas, nossos erros. Agora, algo que eu acho que eles podem testemunhar, talvez um dos versículos que eles mais ouviram na vida foi eu mencionando o Salmo 15:4. Aquele que jura... Mesmo com dano seu não muda. Aquele que jura... Mesmo com dano seu não muda. Ok, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu ia falar que, até pra mim, que cresci numa casa que leva isso tão a sério, muitas vezes eu me empolgava e falava algo, e até hoje vocês tantas vezes me lembram disso, graças a Deus eu tenho vocês. Mas eu penso se até na minha casa, que leva isso tão a sério, foi um desafio na minha vida, tomar cuidado com as minhas palavras. Eu imagino num ambiente que não tenha esse cuidado, o efeito que isso pode causar negativamente na vida de alguém. E às vezes acaba se tornando normal para alguns o não cumprimento, infelizmente. Priscila, como era na sua casa? Minha casa também, graças a Deus, meus pais eram muito responsáveis nessa área e sempre garantiram, assim, que quando falava alguma coisa, era isso. E ainda desde pequena eu crescia escutando, olha, se eu falei uma vez, você tem que lembrar disso. E você, tipo, sabe que aquela vez foi dita, tá, tipo, em concreto, assim, Tá né? valendo. Tá valendo mesmo. Então, era uma coisa que eu cresci também, igual a Alissa, sabendo que isso era sério.
Mas é fácil a gente, assim, hoje em dia, tentar achar aquele buraquinho de escapada, aquela promessa que você fez, aquela palavra que você deu, né? Quando você marca de encontrar com alguém, mas aí deu vontade de fazer outra coisa e você vai inventando umas desculpas. Mas é tão importante a gente ser pessoas de palavras, né? Palavras que permaneçam de pé, né? Que não são movidas pelo vento, mas são firmes. E eu acho que isso vai marcar nossa geração. Se nós começamos a viver isso, as pessoas vão perceber que a gente é diferente, né? Eu também, eu pude experimentar, né, isso em casa de primeira mão. E sem dúvida, ter essa experiência em casa, onde o que era dito era cumprido, me ensinou a acreditar e confiar nas palavras de Deus. Então eu sei que parte da minha fé é disso, porque eu sei que Deus é um pai, que o que Ele diz, Ele vai cumprir. Então eu posso descansar tranquilo no que Deus me fala. E eu entendi também a necessidade de reproduzir um modelo, né? Como meu pai falou, a gente ouviu muito a frase, o versículo, aquele que jura mesmo com dano seu não muda, e de ver a importância nisso para mim, eu entendi a necessidade de reproduzir isso para com os outros. O ponto-chave que eu quero destacar para finalizar e arrematar isso tudo aqui é que não há um tom de cinza no reino de Deus. Ou é branco ou é preto, ou é sim ou é não, né? Quando a palavra de Deus diz lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que os judeus começaram a dissimular, fingir o comportamento. Paulo repreendeu inclusive a Pedro, que era um dos 12 apóstolos, o Cordeiro, uma das colunas da igreja de Jerusalém, né, dizendo que eles não estavam andando corretamente conforme a verdade do Evangelho. Então, nós precisamos ter essa firmeza de entender a verdade é verdade, e o que não for verdade é mentira, e o diabo é o pai da mentira, né? Jesus diz: o que não é sim, sim, não, não, procede do maligno. E quando nós comprometemos isso, além de pecar, além de afetar nossa vida espiritual, além de bagunçar a criação dos filhos, nós estamos dando lugar ao diabo, o que tenho certeza nenhum de nós quer fazer. Então, que o seu sim seja sim, o seu não seja não, e nenhum juramento mais seja necessário ao entender e decidir andar nesse padrão da verdade.